Um pH tendendo à neutralidade, um pH neutro, um pH estável, é um viveiro que está com todos os outros parâmetros de qualidade de água em estabilidade. Então, se eu tenho um viveiro com pH ali que está oscilando pouco e está perto da neutralidade, é um pH, é um viveiro que eu já sei que ele está bom. O que acontece? Muita gente busca resolver o pH antes de resolver todos os outros fatores que são os que desencadeiam a oscilação do pH. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A biomassa de peixe faz oscilar o pH. Se eu tenho muita quantidade de peixe, faz oscilar o pH. Por quê? Porque o pH ele tem oscilação de acordo com respiração, de acordo com oxigênio, de gás carbônico dentro do viveiro. Então, se eu tenho muita biomassa, eu também tendo a ter uma oscilação de pH. Se eu tenho muito fitoplâncton, eu tendo a ter oscilação de pH também. E se eu tenho muito fitoplâncton, é porque eu tenho muita matéria orgânica. Se eu tenho muita matéria orgânica, eu posso ter, além de excesso de fitoplâncton, também ter produção de compostos nitrogenados. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que não busquem insanamente em manter o pH do viveiro. Esse é o argumento mais raso que a gente pode ter na piscicultura. Meu peixe está morrendo porque o pH está ácido. Meu peixe está morrendo porque o pH está muito ruim. A frase é o contrário. O pH do teu viveiro está muito ruim porque tem outra coisa que está ocasionando isso. O excesso de biomassa, fitoplâncton, matéria orgânica, outra coisa. É outra coisa que faz o pH oscilar. É outra coisa que faz o pH oscilar. Na grande maioria das vezes, na grande maioria das pisciculturas que eu visito, é outra coisa. Então, aí nesse caso, né, voltando lá no caso desse meu cliente que me ligou, o que era o caso? Aí eu fui falando para ele, porque ele me deu essa informação, jogou, toma, vê aí o que é. E aí, né, você tem que ir buscando mais informações. Aí eu expliquei para ele vários fatores, falei o que poderia estar acontecendo por conta da mortalidade dos peixes dele, e aí ele me voltou com a informação. Ele falou, entendi tudo que você me falou. Mandei lá um áudio de 5 minutos para ele, 6 minutos. E aí ele me voltou, falou, entendi. Então, já consegui identificar. O problema do viveiro do meu cliente ele está com excesso de peixe e ele está com excesso de fitoplâncton. Como é que eu faço para resolver? Você viu que, então, o problema que ele estava achando que era pH, e ele queria corrigir o pH com o uso de calcário. Só que se ele estava com excesso de fitoplâncton dentro do viveiro e a gente ia colocar ainda mais calcário ali dentro, ia virar uma bomba relógio. Eu ia piorar ainda mais o sistema dele. E aí, entendendo isso, ele foi lá e entendeu. Então tá. Foi lá, viu que tinha muita matéria orgânica, deu, né, a instrução de que precisava fazer uma despesca parcial. Ok, foi resolvendo. Então, é a gente entender que os argumentos, o argumento raso na piscicultura, ele começa assim, o meu peixe está morrendo por causa de pH. Quando a pessoa vem e dá um corte seco, assim, né, um diagnóstico seco, puf, nunca é isso. Nunca é isso. Na piscicultura, nunca é uma resposta seca. Resposta seca na piscicultura é resposta rasa. Porque geralmente uma mortalidade de peixe está em efeito cascata. E eu sei disso porque a maioria das pisciculturas, quando eu falo a maioria é para não dizer 100%, mas a grande maioria das pisciculturas no Brasil trabalham ainda de maneira errada. E não é errado que estão querendo fazer errado, trabalham de maneira errada porque ainda não têm o conhecimento. Mas o conhecimento está aqui para que vocês aprendam, para que eu ajude. Eu estou aqui para ensinar, para ajudar, para fazer com que vocês desenvolvam, para fazer com que vocês consigam ter faturamento de R$125 mil por hectare, sim. É real, esses números são reais. Para que você consiga produzir 8, 10, 11, 12 toneladas por hectare. É real, é possível, sem investir em tecnologia. Em tecnologia que eu falo assim, uso de aerador, uso de filtro, essas coisas, tá?
Agora, se a gente falar assim, que outro dia, né, um seguidor até falou assim, mas você está falando de probiótico é tecnologia. Realmente, probiótico é tecnologia. Mas quando eu falo de tecnologia, eu quero muito mais dizer em equipamentos que buscam aumento de produtividade, como o próprio aerador, como o uso de bomba, de filtro, de sistemas mais intensivos. Não, eu estou falando para vocês que é possível ter melhor produtividade, é possível ter melhor lucratividade, é possível ter faturamento desses que eu estou falando de 125 mil por hectare, controlando qualidade de água, inclusive produzindo aí 10 toneladas, 8 toneladas por hectare. Precisa dedicar tempo, aprender e executar, né? Não adianta só vocês virem aqui, assistir a live, ouvir, entender o conceito e não ir lá e colocar a mão na massa. Tem que ir lá e colocar a mão na massa. Que assim vai dar resultado. Vai dar resultado, não sei quem estava aqui na live passada. Só de você, não é nem alimentar sempre o peixe, só de você deixar de alimentar o peixe quando a água está em más condições, você já consegue uma melhora de conversão alimentar. E a gente já viu, não vou dizer que eu já cansei, porque eu nunca vou cansar de dizer isso, que melhorar a conversão alimentar é o que traz lucratividade para a piscicultura. Quem ainda não enxergou isso, o dia que enxergar, a cabeça vai fazer assim, né? Vai ser como se tivesse uma bomba atômica dentro da cabeça. Nossa, como é que eu não enxerguei isso antes? É a conversão alimentar que traz a lucratividade. Então, busque ao máximo tudo aquilo que vai trazer melhora na conversão alimentar. Se o que você quer é dinheiro, no final das contas, é claro, né? Através da produção de peixe. Se o que você quer é dinheiro, no final do ciclo de produção, busque conversão alimentar, que é isso que vai trazer. Soraya, mas como é que eu busco conversão alimentar? Ração de boa qualidade, água de boa qualidade, peixe na quantidade certa, tudo isso. Beleza?